eu sou o jornalista Gerson Anzolin e este é o Podcast Simers. Outubro Rosa é uma campanha que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. E a convidada para falar deste tema é a diretora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Márcia Pires Barbosa. Inicialmente, ela fala sobre a importância da prevenção. Bom, é bem como tu disse mesmo, é trazer as pessoas para chamar atenção para prevenção, diagnóstico precoce, então, do câncer de mama e também agora do colo uterino. A gente tem que pensar em, primeiro, fazer um cuidado primário, com medidas assim de nutrição, o alcoolismo, reposição hormonal, que são medidas que a gente pode fazer com uma boa nutrição, exercício físico, que são medidas assim primárias, já pensando numa prevenção. Claro que tem coisas como a hereditariedade e o ciclo hormonal da mulher, a gente não tem muito como mexer, mas essas medidas são interessantes. Outra coisa é estimular a amamentação, que também tem efeito protetor. Isso a gente está falando antes de ter o câncer. São medidas que a gente já lembra, então, nesse momento, para a população. E depois a gente vai pensar em rastreamento, em diagnóstico precoce, que é isso que a gente quer que as pessoas venham fazer. Então, lembrar de tudo isso nesse momento do Outubro Rosa. A prevenção contra o câncer de mama, ela também passa pela informação? Sim, o primeiro passo é a informação. A paciente saber se examinar, saber procurar o serviço público ou privado, enfim, o seu serviço, ter acesso aos meios de diagnóstico. Ela tem que saber se autoexaminar, então isso é uma informação, saber conhecer o seu corpo, saber como fazer e saber o que fazer se tiver alguma alteração. E também rastrear. Rastrear significa que tu vai buscar em algum serviço, exames que possam ajudar no diagnóstico precoce. Nós estamos falando de diagnóstico precoce, né? Que seria também muito interessante. Começa sempre pela informação. Também ajudando nessas medidas que a gente comentou do peso, atividade física, alimentação, que são atividades para ajudar a prevenção do câncer. Quais cuidados que podem colaborar, e a senhora citou há pouco aqui, para evitar a doença? Bom, tem coisas que não tem como evitar. Por exemplo, a hereditariedade e o ciclo hormonal a gente não consegue mexer muito, tirando a possibilidade de que alguns autores falam em evitar a pílula anticoncepcional por muito tempo, que sim, é hormonal ou a TRH, que sim, a gente poderia evitar. Mas o resto seria estimular a amamentação sempre que possível, enfim, manter o peso adequado. A obesidade é um fator que é ruim. O alcoolismo, evitar o alcoolismo. Uma prática adequada de exercício físico também é muito bom. A senhora citou um ponto importante. A mulher deve estar mais atenta quando existir um caso da doença na família? Sim, com certeza. Existem alguns tipos de câncer de mama que a hereditariedade é muito importante. Inclusive, quando se tem na família muito incidente, principalmente frequência e pacientes jovens apresentando câncer de mama, deve-se procurar os serviços e existe, inclusive, alguns marcadores genéticos que se pode pesquisar inclusive para avaliar o futuro, se tem qual a chance no futuro de desenvolver esse câncer. Ou seja, sinal alerta, sinal amarelo, porque a senhora citou, idade não significa que não vai ter câncer. Exato, claro que enquanto maior a idade, maior a chance de desenvolver. Mas aí, muitos casos assim, de câncer em pacientes muito jovens se pensa sempre também em hereditariedade, né? Que na família exista alguns casos, então é possível, inclusive, ter esse tipo de busca. Claro, não sei se provavelmente não estaria a nível público, mas é possível, inclusive, se buscar esses marcadores genéticos para avaliar a chance que a pessoa tem de desenvolver no futuro, e até algumas pessoas, já vi casos de optarem por mastectomia antes da doença, mastectomia profilática. Gostaria até que a senhora detalhasse um ponto que foi citado, que é a questão da amamentação. Hoje vivemos tempos de estética, né? Preocupação com a beleza, e se sabe por relatos que muitas mulheres, com medo do corpo, até optarem por não amamentar.
Isso passa também pela conscientização? Com certeza, educação é sempre o que a gente fala. Cada vez está caindo mais esse mito, graças a Deus está havendo uma campanha para aumentar a amamentação, tem se feito muitos trabalhos, muita divulgação para que as pessoas optem por amamentar. E acho que houve um ponto positivo. Eu tenho observado em estudos que parece que está havendo mais pessoas, pelo menos, se esforçando bastante. No passado era, não mamou 2 vezes, vou interromper. Agora parece cada vez mais se buscando insistentemente que a pessoa tente amamentar. E isso realmente é um fator protetor. Em função da pandemia do coronavírus, a Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica estima que 70% das cirurgias por câncer não estão sendo realizadas. E aí nós incluímos o câncer de mama. Isto preocupa? Muito. Na verdade, assim, existem 2 motivos pelos quais não estão ocorrendo essas cirurgias. Primeiro, porque se deu preferência, então, no primeiro instante, para cirurgias mais graves. E segundo, porque os pacientes também têm medo de procurar o serviço de saúde nesse momento, têm medo de buscar os exames, de buscar um médico, as pessoas estão se protegendo dentro de casa. Então, por 2 motivos principais, está havendo um represamento. O que a gente teme? Que haja uma epidemia de cirurgias depois de cânceres no futuro e cânceres em estágios mais avançados. Se postergou esse diagnóstico precoce, então seriam cânceres mais agressivos, mais avançados e com menor possibilidade de cura ou sobrevida. Então, isso é uma preocupação. E também conscientizar as pessoas que, realmente houve esse momento que a gente pediu para se retardar os casos mais leves, inclusive os casos de cânceres que pudessem ser adiados, se adiou, mas agora a gente tem essa preocupação que as pessoas retornem. E tem ainda um terceiro motivo que eu acho que é bem importante, que é nos darmos conta que a nossa estrutura de saúde não vai comportar toda essa demanda represada. Se já era difícil antes, muitas vezes, com alguma dificuldade, se chegar ao hospital, principalmente em serviço público, ter acesso ao médico, ter acesso aos exames, com toda essa demanda represada, isso vai ficar ainda bem mais complicado. Esta edição do podcast Simers teve a participação da diretora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Márcia Pires Barbosa. A captação e edição sonora é de Cristiano Oliveira. O podcast Simers é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.